Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. Você já sabe, estamos numa série nova sobre a verdade, cenário novo, tudo feito com carinho para você. Queremos agradecer aqui aos Anjos da Esperança por nos ajudar a melhorar esse cenário, a ter um cenário novo. Muito obrigado de coração, Deus abençoe cada um de vocês. Eu também quero lembrá-los que nós estamos nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro, no Twitter, @Arena do Futuro, no Instagram, também @Arena do Futuro, e agora nós temos uma novidade para você, é o canal do Arena no YouTube. E eu quero convidar você para seguir a gente, para se inscrever no canal, para participar com a gente e para divulgar esse material para mais pessoas. Você já sabe, é só colocar youtube.com/Arena do Futuro NT. Nesse caso tem que acrescentar lá o NT, que é de Novo Tempo, e aí sim você vai estar no nosso canal. Se inscreva lá, ajude a divulgar, vamos juntos falar um pouco mais do amor de Jesus e da verdade que cura, que salva e que liberta. Amém? Agora eu quero chamar a sua atenção para o tema de hoje. Hoje vamos saber a verdade sobre a origem do mal. Prepare o seu coração. Olá, muito bem, já estamos preparados com a Bíblia na mão, a Bíblia já está pronta para ser aberta. E você, já está com a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno ou o seu computador para estudar comigo? Sim, convida a sua família, chame os seus amigos. Vamos agora abrir a palavra de Deus. Com a Bíblia já em mãos, com o coração também aberto, né? Porque tem que abrir a Bíblia e abrir o coração, concorda comigo? E aí sim nós vamos poder estudar o tema de hoje. A verdade sobre a origem do mal. Esse é um assunto extremamente importante. Esses dias eu falava com uma pessoa bem famosa do Brasil, uma pessoa bem conhecida, e essa pessoa me fez essa pergunta, falou: pastor, explica isso lá no Arena, porque eu tenho muitos, a pessoa dizia que tem muitos amigos, que tem muitas dúvidas sobre esse assunto. O assunto é, por que existe o mal? Qual é a origem do mal? Como é que tudo isso começou? E tal, muitas pessoas realmente não entendem. Muitas pessoas dizem assim, mas se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Porque nasce uma criança com uma deficiência, nasce uma criança aí com várias limitações. Muitas pessoas realmente não conseguem entender, e eu confesso a você que esse é um assunto difícil de entender e também de explicar, obviamente. Mas hoje nós vamos fazer um estudo que com certeza será importante para você, para que possa abrir um pouco mais a mente e ajudar você a entender esse tema. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: existe o bem e existe o mal, em todas as instâncias e em todas as esferas desta vida. A pergunta é, como é que surgiu o mal? Quem criou o mal? Foi Deus que criou Satanás? Foi Deus quem criou o sofrimento, a dor e tudo isso? Bem, vamos então abrir a Bíblia para entender esse assunto. Eu quero convidar você logo de cara a abrir comigo a Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos abrir no Apocalipse e vamos pegar aqui o capítulo 5 e o versículo 11. Apocalipse 5, verso 11, que diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Esse texto está dizendo que Deus criou muitos anjos. Quando a Bíblia fala milhares e milhares e milhões, é uma expressão que está querendo dizer que a quantidade de anjos é tanta que nós não seríamos capazes de calcular. Por isso, a expressão é milhares e milhares e milhões de milhões. Esses anjos, eles estão devidamente organizados e existem funções distintas entre os anjos. E uma das categorias dos anjos é o que a Bíblia chama de querubins, os querubins. Existem também os serafins, existem também os anjos mensageiros, e assim as pessoas que estudam um pouco mais a teologia chegam a alguns entendimentos curiosos sobre esse assunto. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que quando Deus criou os anjos
o ser humano ainda não havia sido criado. Os anjos foram criados antes dos seres humanos. E tudo era perfeito, os anjos eram perfeitos, tudo no céu era maravilhoso, tudo ok, não havia nenhum problema. E entre os anjos havia um que era o líder dos anjos. Alguns dizem que ele era também o regente do coral celestial, alguns dizem isso. Outros dizem que ele era somente um líder que vinha representando os demais anjos. De qualquer maneira, eu quero dizer que esse anjo era um anjo importante e tinha realmente uma função de destaque, uma função muito importante. A Bíblia chega a dizer que se trata ou se tratava de um anjo de luz. E por esse motivo o nome dele era Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. A Bíblia explica como tudo aconteceu, porque Lúcifer era perfeito e os demais anjos também eram perfeitos. E eles gozavam da felicidade e da perfeição no céu. Mas aconteceu algo um dia, e isso que aconteceu é chamado na Bíblia de mistério. Por quê? Porque o ser humano não consegue entender e não consegue explicar. Veja o que diz Apocalipse 12, verso 7. Vamos fazer uma reflexão juntos. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Paremos um pouco aqui. Houve peleja. A palavra peleja, em outras versões, ela aparece como guerra. Houve guerra no céu. E em outras versões da Bíblia diz assim, houve uma batalha no céu. Então são três palavras sinônimas. Peleja, batalha ou guerra. Bom, se você falar assim, houve guerra no Iraque, tudo bem. Houve guerra no Afeganistão? Ok. Houve guerra nos Estados Unidos, no Vietnã? Ok. Houve uma guerra em tal lugar do mundo? Ok. Mas quando você lê na Bíblia assim, dizendo, houve guerra no céu, aí você diz assim, ué, peraí, no céu? Sim, no céu. Ué, mas o céu não é um lugar de paz? O céu não é um lugar que todo mundo quer ir? E tem guerra lá também? Então as pessoas pensam, bom, então não é o céu? Como é que tem guerra lá? Não é que tem guerra, não tem guerra no céu, mas houve guerra no céu. Só que essa guerra que houve no céu não foi uma guerra como as guerras humanas. Claro, foi pior, só que pior em outro nível, em outro contexto. Estamos falando de uma guerra espiritual. Vamos continuar a leitura. Apocalipse 12, verso 7, eu vou continuar a leitura, dizendo assim, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Bom, já está claro que a guerra foi entre Miguel e o dragão. São duas expressões um pouco diferentes, estranhas. Quem é Miguel e quem é o dragão? Bem, de acordo com a Bíblia, Miguel é um dos nomes dados a Jesus. Jesus é chamado de Miguel quando ele aparece num contexto de uma batalha, de uma guerra, de uma luta em favor dos seus filhos, em favor do seu povo. Quando você vai para Daniel 12, por exemplo, lá diz assim, que um dia, no futuro, se levantará Miguel em favor do seu povo. Então, Miguel é um termo bíblico, nesse caso apocalíptico, para se referir a Jesus, quando este está em batalha, em guerra, em favor do seu povo. Por isso que diz assim, houve peleja no céu, e aí diz, Miguel, que é Jesus, e os seus anjos, pelejaram contra o dragão, e os anjos do dragão. O dragão, aqui em Apocalipse, de acordo com o verso 9, representa Satanás, entendeu? Representa o inimigo de Deus. Então, de um lado, Miguel, que é Jesus, do outro lado, o dragão, que é Satanás. Mas quem era esse dragão? A palavra dragão aqui, e nós hoje conhecemos, quando se fala em dragão, você pensa num bicho feio, assustador, uma coisa horrorosa. Mas a verdade é que quando a Bíblia fala de dragão aqui, é uma expressão para tentar definir aquele anjo que era de luz e tornou-se um anjo mau. A palavra dragão se encaixa bem com ele, não pela sua aparência física, mas por suas ações, por sua natureza deturpada, apostatada e perdida. Por isso que o inimigo de Deus é chamado de dragão aqui. Então essa foi a guerra que surgiu no céu. Só que essa guerra, ela começa no campo espiritual. Bom, é muito difícil a gente explicar todos os detalhes dessa guerra, mas a Bíblia nos ajuda a entender um pouquinho sobre ela. A Bíblia nos faz entender um pouquinho sobre o que realmente aconteceu lá no céu.
E eu quero que você preste muita atenção para entender um pouco melhor, porque enquanto a gente estuda a Bíblia e medita, eu sei que o Espírito Santo está se movendo e está falando com você, e abrindo o seu entendimento para que o assunto fique bem claro. Até aqui, creio que está claro. Mas agora nós vamos para Ezequiel. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 28, e nós vamos pegar agora a partir do versículo 14, 28, 14. Olha o que diz a Bíblia sobre o Lúcifer e sobre a guerra no céu. Confira, 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido. É importante parar aqui para você entender. Tu eras querubim da guarda ungido. O que significa isso? Bom, ele era um querubim, da classe dos querubins. E por que era ungido? A palavra ungido quer dizer separado para uma função específica. Quando o pastor é ungido, ele é separado para uma função específica. Nesse caso, a Bíblia está se referindo a Lúcifer como um querubim da guarda ungido. Isto é, ele foi destacado e separado para exercer uma função X, uma função específica. E o verso 14 continua dizendo assim: e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Essa segunda parte do verso 14 está dizendo que Lúcifer, ele tinha uma atividade bem ao lado do trono de Deus, né? Estou apontando aqui só para imaginarmos juntos. Ao lado do trono de Deus. Ele estava ali servindo a Deus, ao lado do monte santo de Deus. É isso que diz o verso 14. Portanto, a Bíblia se refere a um ser perfeito, a um ser de luz perfeito. Mas veja o que diz o verso 15. O verso 15 confirma essa palavra que eu disse e avança. Veja, perfeito eras nos teus caminhos. A Bíblia é clara quando fala assim, perfeito eras nos teus caminhos, mostrando com isso que Deus é perfeito em tudo que faz. Deus criou Lúcifer, e Lúcifer foi criado perfeito, tanto quanto os outros anjos. Então o verso 15 fala assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja que Deus o criou perfeito, até que se achou iniquidade nele. Essa expressão, até que se achou, é uma expressão que mostra que aqui tem um mistério. Um mistério, até que se achou iniquidade em ti. Veja, é o mistério realmente. Entende? E o verso 16 continua, dizendo, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o verso 17 fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Portanto, a Bíblia aqui está deixando muito claro para a gente. Se a gente lê com calma, pensando, em oração, as coisas ficam claras. A Bíblia fala então que ele era um anjo da guarda, ungido, era perfeito, até que apareceu iniquidade no coração dele. Depois fala que ele começou a multiplicar o seu comércio e encheu o interior dele de violência. Por isso ele passou a ser chamado de Satanás, diabo, dragão e outros nomes mais. Agora, a expressão na multiplicação do teu comércio é uma chave que ajuda a entender o que aconteceu no céu. A multiplicação do seu comércio significa, numa linguagem bem simples, significa que Lúcifer começou a falar bem de si e falar mal de Deus. Ele começou a atribuir a Deus algumas coisas que não eram de Deus. Por exemplo, ele dizia aos anjos que Deus não era tudo o que eles pensavam. Ele começou a dizer que Deus não era amor tanto quanto eles pensavam. E que Deus não era tão bondoso assim. Que Deus era mau, era ditador, era controlador. Assim o inimigo começou a fazer no céu. Por isso que fala na multiplicação do seu comércio. Ele falava mal de Deus e bem de si, colocando os anjos contra Deus. E isso gerou essa guerra no céu, mencionada lá em Apocalipse 12, verso 7. E aí a Bíblia diz que ele elevou o coração dele. Isso significa altivez, significa orgulho, significa prepotência, significa que aí sim
o problema estava mais grave do que a gente pode imaginar. Ele se rebelou contra Deus. Ele falava mal de Deus e bem de si mesmo. Então ele criou no céu essa confusão. E um grupo de anjos ficou do lado dele. O outro grupo ficou do lado de Deus. Deus deu chances a Lúcifer de se arrepender e aos anjos que foram enganados por ele também. Deus não deu uma chance apenas, nem duas, nem três, nem cinco. Deus deu muitas chances, como Deus dá chance para a gente para se arrepender e para mudar de vida. Lúcifer e os anjos tiveram muitas chances de arrependerem-se. Só que eles não se arrependeram. Alguns anjos se arrependeram e voltaram, mas 1/3 dos anjos não. Você sabe que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 4, que 1/3 dos anjos foi expulso do céu juntamente com Lúcifer. Porque esse 1/3 não se arrependeu e não se converteu. Esse 1/3 de anjos que caíram com Lúcifer são chamados de demônios. Então o que Deus fez? Deus expulsou Lúcifer do céu e expulsou aqueles anjos que não aceitaram o arrependimento. E por isso Lúcifer e os anjos maus, eles foram expulsos do céu e vieram para cá, para a terra. Hoje eles estão na terra. É Satanás e os demônios estão na terra. Para você ter uma ideia da quantidade disso daí, quando a Bíblia fala 1/3, significa que de cada 3 anjos que Deus criou, 1 virou demônio. É muito sério isso, e é muito grande, é uma quantidade muito grande, porque considerando aquele texto de Apocalipse 5, verso 11, que diz que Deus criou milhões e milhões, imagina você o que é 1/3 de milhões e milhões. É muita coisa. Então esses anjos maus, esse 1/3 dos milhões e milhões, eles estão na terra, provocando acidentes, provocando doenças, provocando apostasia, provocando rebeldia. Eles continuam, os anjos maus com Satanás, eles continuam trabalhando para colocar a culpa em Deus. Quantas e quantas pessoas atribuem a Deus os problemas, o sofrimento, o desemprego, o vazio, as violências, as invasões, as transgressões, o problema do mundo. As pessoas dizem, cadê Deus? Onde está Deus que deixa isso aqui acontecer? Então as pessoas continuam atribuindo a Deus aquilo que é de Satanás. Foi justamente o que ele fez lá em cima. Ele continua fazendo aqui na terra. Entende? E por que Deus não o destruiu? Por que Deus o expulsou com os anjos maus, mas não o destruiu? Se Deus o destruísse, ficaria confirmada, entre aspas, a acusação que ele havia feito. Porque ele disse, Deus é ditador, Deus é mau, Deus é assassino, Deus castiga, Deus não é tudo que vocês imaginam, Deus não é amor, coisa nenhuma. Então ele acusava Deus. Se Deus agora mata, ficaria na cabeça dos anjos essa situação. Olha, tá vendo? Lúcifer estava certo. Ele foi falar alguma coisa e Deus o matou. Então o que Deus fez? Deus não o matou. Nem os anjos maus. Deus os expulsou do céu. E eles continuam vivos, estão vivos por aí. O que é que Deus quer que aconteça? Qual é o plano de Deus nesse caso? Deus quer que as pessoas aprendam e saibam o caráter do bem e descubram o caráter do mal. É por isso que a TV Novo Tempo ensina a Bíblia. É por isso que o Arena ensina a Bíblia. É por isso que tem os pastores, os pregadores, os servos de Deus, para mostrar para você quem é Deus e quem é Satanás. As pessoas vão entendendo com o passar do tempo, vão tomando suas decisões, é uma questão de decisão. Aquele 1/3 dos anjos, esse 1/3 decidiu ficar do lado de Satanás. Mas a grande maioria ficou do lado de Deus. Então hoje, quando você estuda a Bíblia, você começa a entender o assunto. E aí você toma uma decisão e diz assim, eu já sei de que lado eu quero ficar. Eu já sei quem é Deus e já sei quem é Satanás. Então aí está a origem do mal. Essa foi a origem do mal. Agora, Satanás, que era o anjo de luz, agora é o anjo das trevas, ele é muito sutil. Primeiro você precisa saber que o Satanás, ele não aparece como ele é. Ele não vem assim e fala assim, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, eu sou Satanás e eu vim aqui destruir a sua vida. Ele jamais vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, você não vai aceitá-lo. Se Satanás aparecer para a pessoa como ele é, as pessoas saem correndo de medo. Então Satanás, ele se disfarça, ele se camufla.
atrás de uma pessoa, de uma bebida, de um cigarro, da droga, atrás de uma situação, de um contexto, e ele começa também a se esconder atrás de filosofias, atrás de uma visão relativista, de uma visão considerada, entre aspas, moderna ou pós-moderna. Ele vem com vários argumentos para tentar colocar você contra Deus e levar você a não crer na Bíblia, a não querer saber de igreja, a não querer saber de nada disso, entende? Essa é uma situação bastante complexa, muito complexa, porque nós estamos lidando com coisas espirituais. Mas eu gostaria que você soubesse que esse anjo mau que foi expulso do céu e que queria ser maior do que Deus, que queria tomar o lugar de Deus, que queria sentar no trono de Deus, como está escrito em Isaías 14, de 12 a 14, diz que ele elevou o coração por causa da formosura dele, ele então queria agora ser como Deus, e Deus então o expulsa do céu. Esse anjo mau, ele continua por aí, está nas ruas, nas esquinas, nos bares, em lugares de promiscuidade, em lugares de rebeldia e tudo mais. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas já estão trocando o santo pelo profano. O que era santo passou a ter uma visão totalmente pejorativa, e o que era profano passou a ser legal, a ser interessante. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão de cabeça para baixo. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo mudou. As pessoas hoje não são mais como eram antes. E Satanás está por trás disso. Está por trás disso porque o mundo está chegando ao final, porque Jesus está voltando e o inimigo já sabe que ele está perdido. Entendeu? Ele não tem mais o que fazer. Então os seus últimos esforços são os últimos esforços de um inimigo vencido. Entendeu? Jesus em breve voltará e Satanás será esmagado embaixo dos pés de Jesus. Como diz Romanos 16, verso 20, Jesus vai pisar na cabeça dele, vai destruir o mal e vai finalmente eliminar o mal pela raiz. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que conviver com esse grande conflito, o grande conflito entre o bem e o mal. Mas eu tenho uma grande notícia para você. A maior notícia de todos os tempos eu tenho agora. Então você se prepare, porque eu quero que você entenda a mais importante notícia, a maior de todas. Você vai se alegrar, você vai vibrar, você vai se emocionar. Entendeu? Qual é a grande notícia? Qual é a notícia do dia, da semana, do ano, do século? Eu vou te dar essa notícia sentado aqui no meu sofá, na minha poltrona. Vem para cá. Vamos sentar. Se você estiver em pé, tome assento, senta-se comigo. E se você já está sentado, aumenta o volume da televisão um pouquinho. Aumenta, pega o controle, aumenta um pouquinho mais. Vamos, aumenta o volume, estou falando sério. Aumenta o volume da sua televisão. E se você estiver muito longe, está me escutando lá na cozinha, né? Ei, está na cozinha, né? Deixa aí um pouquinho aí as coisas. Vem aqui na sala, vem aqui. Eu quero que você olhe para mim. Olhe para mim, chega mais perto, vem. Você que está aí sentado, puxa o sofá, arrasta o sofá, puxa a cadeira, puxa a cama, puxa alguma coisa e vem perto, vem mais perto. Chegou? Tá pertinho? Chegou? Tá olhando nos meus olhos? Ok, agora vai a grande notícia. A grande notícia é que Jesus veio a esse mundo. É que Jesus nasceu da Virgem Maria, é que Jesus veio pelo poder do Espírito Santo, é que Jesus veio nos livrar das mãos do inimigo. Jesus veio derrotar o mal e nos dar a salvação, ou nos dar a salvação e derrotar o mal. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus não estava sendo derrotado. Não foi o diabo quem matou Jesus. Jesus morreu porque ama você, porque me ama, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Quando Jesus naquela cruz disse assim, está consumado, e morreu, Jesus ali estava derrotando Satanás. Ele já foi derrotado, está derrotado, entendeu? Então você pode falar amém, você pode falar aleluias, você pode falar glória a Deus, porque Deus venceu o mal já está vencido, já está derrotado. E agora a vitória de Cristo é a sua vitória. Jesus já te deu a vitória. Jesus já deu a você direito à salvação, à vida eterna. Em Jesus você é salvo. Em Jesus você é mais que vencedor. Em Jesus você recebe hoje essa bênção, essa proteção, esse amparo. Em Jesus o inimigo não tem poder. Por isso, você que está pertinho de mim conversando comigo, essa é a grande notícia.
Ouça só o que diz aqui Romanos 6, 23. Vamos aqui para Romanos, está bem aqui, capítulo 6, verso 23. Isso, muito bem. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Você viu? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode ser vitorioso hoje. Você pode ser vitoriosa hoje. Você pode hoje ser uma nova criatura. Hoje o inimigo vai ser derrotado na sua vida. Hoje Deus te dá a vitória. Hoje a luz de Deus entra na sua casa. Hoje a bênção do Pai entra na sua casa. Hoje as trevas são expulsas. Hoje o mal é arrancado da sua vida. Hoje o mal é expulso da sua casa. Deus pode fazer isso. Deus vai fazer isso. Está fazendo isso. Apenas permita. Abra o coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus está com você, segurando na sua mão. Ele vai te dar a força necessária e você vai ser mais que vencedor. Esse peso vai sair, essa angústia vai embora, essa tristeza vai sair, o vazio será preenchido, o inimigo foi expulso, está sendo expulso agora. E receba Jesus, receba paz, receba esperança, receba a vitória que Deus deu para você e para mim. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você agora, e depois da oração você vai procurar a igreja adventista e vai dizer assim: olha pastor, olha irmãos, eu assisti o Arena e Deus tocou meu coração e o pastor Luiz me convidou e eu estou aqui. Eu quero ser batizado, eu quero nascer de novo, eu quero começar uma vida nova, eu quero entregar minha vida a Jesus. E você vai ser grandemente cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Se você crê, se você aceita, se você quer Jesus, se você quer que o mal não se levante mais na sua vida, se você quer hoje receber esta bênção e esta vitória, levanta a sua mão. Vamos, levante a sua mão. Isso, levanta a mão, meu filho. Vamos, levanta a mão. Amém, amém. Então, com a mão levantada, eu também vou ficar com a minha levantada aqui. Vamos orar, oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra. Obrigado pela verdade sobre a origem do mal. E obrigado por Teu amor, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua salvação. Eu levanto a minha mão para dizer que eu aceito Jesus. E essa pessoa também levantou a mão dizendo que aceita Jesus e quer ser uma nova criatura e quer nascer de novo. Eu entrego essa pessoa, essa família nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.